Agora eu quero mostrar para você aquilo que, se não é a parte mais prazerosa de todo o processo, para mim ela é pelo menos 30% do meu processo criativo, que é o caderno de desenhos. Porque aqui é como se fosse um diário, como se eu fizesse ao longo de 4 meses, de 5 meses, um caderno de receitas, um livro de receitas. Eu começo com a encadernação, né? Eu mando fazer o caderno, eu jamais compro o caderno pronto. Eu escolho papel, eu escolho o formato, de acordo com o objeto pesquisado. E ali, a primeira página, que é sempre uma angústia gigantesca, né? Porque que desenho colocar na primeira página do caderno? Eu já sofri muito com isso, né? Antigamente eu rabiscava, antigamente eu fazia desenho sobre desenho. Hoje eu escrevo uma frase, eu escrevo um poema de alguém que eu esteja lendo naquele momento. Mas aos poucos, o caderno vai ganhando vida. Eu acho, e é muito engraçado, porque eu tenho amigos muito próximos que no processo de coleção falam: que dia que você vai mostrar o caderno? Minha equipe mesmo, minhas costureiras, falam: e o caderno? Quando é que você vai mostrar, Ronaldo? E foi muito engraçado, porque no início da minha carreira eu sempre fiz essa história do desenhar no caderno, vamos chamar ele caderno de receita de coleção. E eu nunca dei valor a esse registro gráfico. Passada a coleção, das primeiras coleções, eu descartava, eu dava consistente, eu jogava fora. E de um tempo para cá, começou a despertar interesse no meio acadêmico, começou a despertar interesse no meio de artes gráficas, né? O caderno de desenho de determinado designer. Então, assim, tudo que você pôr aqui, tenha certo que é o seu diário que você vai um dia revelar para o outro. Eu separei alguns, nem sei quais são, tá? Alguns eu conheço pela capa, evidentemente, mas tem cadernos aqui que eu não abro há muito tempo. Nós vamos começar com o caderno da coleção Turista Aprendiz na Terra do Grão-Pará. Eu acho que foi uma coleção de 2012, pelo menos a viagem foi 2012, talvez ela tenha sido desfilada no início de 2013. Eu sou péssimo para datas de coleção, tá? Mas é uma coleção que eu fui para a Amazônia, então esse caderno ficou debaixo do meu braço, em helicóptero, porque eu ia até Carajás, eram 2 horas sobre a floresta amazônica, para chegar a uma cooperativa de biojoias. Cooperativa essa que no final todo o trabalho foi apresentado junto ao São Paulo Fashion Week, e que falava também do universo delas. Então, todas as impressões, folhas, matérias, né, sobre o assassinato desses 2 seringueiros, foi muito triste isso na época. Fotos, geralmente, quase sempre as fotos todas são tiradas por mim, né? Eu gosto de fazer esse exercício de desenhar com a fotografia, de colar elementos, conexão de arte contemporânea com o objeto pesquisado. E uma coisa que sempre me perguntam: cartela de cores. Ronaldo, você define a cartela de cor rápido? Não, eu tenho um desejo no início ali. Mas as cores, tem sempre uma cor que vai pedir para existir no final. E tem cores que vão desistir, que falam assim: não, eu não quero ficar aqui porque não dá liga, né? A gente acaba tirando fora. Mas esse trabalho, eu nunca sei o que vai dar. Mas quanto mais rico é o caderno de desenhos, mais elemento você vai ter na hora de desenvolver não só a coleção, mas até o desfile e depois a exposição na loja. Essa foto aqui, por exemplo, eu achei essa foto muito linda sobre um mangue, e ela virou a ideia da cenografia, foi da passarela. Foi uma cenografia feita toda em palafitas sobre plantas. Eu queria estar levando isso para lá. A linda da Dona Onete. E aí a coleção vai aparecendo. Outra coisa também que eu costumo fazer é exercitar a desconstrução do desenho. Hoje as pessoas costumam dizer, o que eu levo com grande elogio, é que o desenho do Ronaldo Fraga não precisa nem ver assinatura. De longe a gente sabe que é dele. Então eu falo assim: Vamos ver se sabem mesmo. Então a cada coleção eu vou e mudo tudo. Eu me lembro da coleção Descosturando Nilza, que foi sobre a minha costureira mais antiga. Ela era redondinha, gordinha. Então eu falei: vou fazer os croquis todos gordos.
né? Não tem croquis magro, meu croquis era super magrinho e eu fiz ela com celulite, com peitão, com bundão, né? E as pessoas falavam assim, Ronaldo, só você mesmo, enquanto tá todo mundo querendo vender a roupa e por isso o croquis é magro, você pega e faz o croquis todo redondinho. Foi um croquis que fez muito sucesso, tudo que ele foi aplicado foi sucesso de venda, e esse croquis foi um exemplo que ultrapassou o croquis do desenho de moda, que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco. E aí, ao longo do caderno, a coleção vai ganhando forma. Ela vai ganhando... os desenhos lá da frente vão sendo transformados em estampa. Né? Essa foto aqui eu fiz de um quadrinho, um pintor fazendo um quadro na praça, lá em Belém. Isso virou uma estamparia linda e depois a fachada da minha loja. E claro, eu sempre procuro guiar nos desenhos, trazer nos desenhos alguma conexão com a literatura, né? Porque eu digo que um bom desenho ele tem que se piscar para a poesia, ele tem que ter um afago com o cinema, ele tem que estar de braço dado com a arte contemporânea, ele tem que ter um perfume da arte popular, né? Então, se você consegue fazer isso, você quase aproxima da perfeição. Isso aqui eu gosto de contar essa história também. Essa coleção, como eu disse, foi desenvolvida em Tucumã, no sudeste do Pará. É um lugar longe de tudo e perto de nada, né? Então pegávamos um aviãozinho pequenininho até Carajás e lá era 2 horas num teco-teco, num helicóptero sobre a floresta amazônica. E numa ocasião que o helicóptero era muito precário, né? Ele tinha, para você ter uma ideia, a janela era aberta e fita crepe pregando, com o GPS pregado por fita crepe ali. E eu falei assim, não, deixa eu conversar com esse piloto para o tempo passar logo. Eu falei com ele assim, aqui, se uma ave entra na hélice, o que acontece? Ele falou, bom, se uma ave entra na hélice de cima, não tem problema, só que a gente vai ter que pousar. Eu olhei e falei, pousar onde? Né? Agora, se entra na hélice de trás, podemos desistir, porque ele vai de pico e ele vai explodir. Eu falei, sei. Tá, então vamos mudar de assunto. Aí mais à frente ele falou, você quer ver o maior espetáculo da Terra? Eu falei, claro. Quando ele foi junto às copas das árvores e subiu um monte de guará, que é aquele pássaro vermelho, né, até que deu origem Guaraná, vem justamente desse pássaro, de penas vermelhas, que é o símbolo do Pará. Né? E foi realmente lindo, porque o helicóptero ficou todo vermelho. Parecia que a gente tinha entrado uma caixa de plumas vermelhas. Só que eu lembrei, eu falei, sobe! E essa imagem me marcou, e foi isso que eu desenhei e que virou essa estampa, esse desenho, que virou um jacar. Né? Então acabou virando o jacar símbolo dessa coleção. E aqui mais à frente a gente chega ao convite, ao release e por aí vai. Outra coleção, saímos do Pará e vamos para o Rio de Janeiro, mais precisamente o Rio de Janeiro da década de 30, uma coleção que eu gosto muito, né? Gosto tanto do caderno, gosto muito das roupas, gosto muito do desfile e gosto muito do resultado em geral. Porque tem coleção que você gosta mais, fala assim, eu gosto, esse desfile é legal. Não, essa coleção de roupas foi bacana. Né? Mas tem pouquíssimas traz a história redonda, eu consigo ver o desenho lá na frente. E essa aqui foi a coleção inspirada no Noel Rosa. Noel Rosa, para mim, ele é o grande, claro, como isso não é invenção minha esse termo, cronista do Brasil. Se não fosse o Noel Rosa, não existiria o Chico Buarque, o Caetano Veloso, o Arnaldo Antunes, como os conhecemos. Ele foi o primeiro a colocar crônica e poesia no mesmo lugar. A música brasileira só existe do jeito que nós conhecemos porque ela foi inventada por Noel Rosa. E tem uma história interessante, porque essa coleção, quando eu comecei a desenhar, ela tinha uma cartela de cores. Né? Só que quando chegou mais ou menos, faltando 2 ou 3 semanas para o desfile, eu falei assim, não, eu não estou vendo o Noel Rosa aí. Eu disse assim, eu olhava no meu caderno e falei assim, eu não estou vendo o Noel Rosa aí. Nós temos que tirar a cor. Essa coleção tem que ser toda preto e branco. Então fizemos uma operação de guerra aqui para refazer tudo que estava colorido em preto e branco. E o desafio foi fazer algo preto e branco que tivesse a força de uma coleção multicolorida, né? Com pink, com vermelho, mas tudo em preto e branco e um cinza ali. E isso o desenho foi fundamental, porque eu desenhava, fotografava com o aplicativo, tirava a cor. Imaginava aquele desenho, se ele tivesse sido desenhado lá no início, fins dos anos 20, início dos anos 30, que é quando Noel viveu. E esse foi o resultado. Essa coleção, por exemplo, eu achei que ela cabia ser desenhada toda em pastel, né? Então ela foi feita em pastel seco, e o que deu muito trabalho, porque
eu tinha que sempre andar com um spray fixador. E eu desenho no hotel, desenho no aeroporto e tal, então eu tinha que viajar sempre com aquela garrafona para poder segurar. Mas até manchou alguma coisinha e que eu acho que teve a ver, né, com essa história. Aqui o desenho ele traz muito, né, a silhueta de uma influência do desenho da época, né, o Lan, por exemplo, um desenho com uma cara meio art déco, né? O próprio desfile ele aconteceu numa passarela em que a gente reproduziu um baile de carnaval, um salão de baile de carnaval dos anos 30 no Rio de Janeiro. Bom, a gente sai do Rio de Janeiro e vamos agora para Pernambuco. Aqui foi um turista aprendiz em Pernambuco, quando eu desenvolvi um projeto na cidade de Passira, onde o foco era o desenho, era o bordado, né? Então a coisa do bordado aqui ela era importantíssima. E tinha uma coisa que era isso aqui definiu toda a história do desenho, porque as meninas elas se organizam na cooperativa da seguinte forma: tem as que desenham, mas não bordam. Tem as que bordam, mas não desenham. Tem as que nem desenham, nem bordam. Então elas ficam por conta de passar o anil sobre o papel vegetal furadinho. Então uma desenha no vegetal ou no papel manteiga, passa para aquela que não desenha e nem borda, ela pega o alfinete e pacientemente fura ele todinho. Depois passa para uma outra que põe sobre o linho e passa um anil em cima. Aí ele fica todo pintadinho e ali ela passa para a bordadeira. E eu achei aquilo muito lindo, porque eu falei assim, gente, mas isso aqui não tem como apagar. Aí eu fiz todo um desenho de estamparia, todo pintadinho, mandei para elas e falei assim, olha, mas não é para acabar o desenho, né? Então às vezes o vestido era todo de desenho pintadinho e uma flor bordada aqui, outra flor bordada ali. Evidentemente, nesse caderno, eu não coloco só coisas ligadas à coleção. Às vezes é um cartão que eu recebo, às vezes é um desenho qualquer que eu resolvi fazer sem nada a ver com a coleção. Então, às vezes, eu volto a um caderno desses, pego um caderno numa falta de inspiração, embora eu não acredite nisso, a inspiração está para todos os lados, e pego o caderno, quando eu abro, eu falo, gente, mas isso aqui não foi feito ainda, né? Isso aqui não virou só projeto, então vamos fazer isso melhor. Então, tá aí, mais uma vez, a importância do caderno de desenho como um livro de receitas. Aqui essa coleção ficou famosa, que é o Rio São Francisco. Então foi uma coleção que depois ela foi transformada numa exposição, uma exposição que ela é tida como o primeiro projeto do Ministério da Cultura financiado na área de moda. É uma exposição que bateu recorde de visitação no Palácio das Artes, no Ibirapuera, em São Paulo, e no antigo prédio do MEC, no Rio de Janeiro e também em Recife. Aqui também os saberes e fazeres tradicionais, o risco, o bordado, a memória gráfica dos barcos, né? Tudo isso influenciou os desenhos que viriam, né? Os traços que viriam. Nossa, estou descobrindo coisas aqui. Aqui desenhos dos meus filhos. Ah, que lindo. Olha que lindo esse desenho do Graciliano. Para pai, com muito amor. É lindo. É isso. Vira um caderno de surpresas. Um caderno de desenhos. Aqui também o croquis, ele muda de cara. Ele segue mais ou menos o desenho que vai originar outras coisas, né? Esse outro caderno é da Pina Bausch, né? Uma coleção inspirada na obra dessa que eu amo, que é a coreógrafa alemã, falecida em 2013, e que tem um trabalho maravilhoso. Aqui, por exemplo, o caderno eu comecei a trabalhar, a encartar, pela primeira vez eu encartei vários tipos de folha, né? Nesse caso, vegetal,
com outro tipo de papel, com papel canson, com papel couché, justamente para dar movimento ao desenho. O desenho aqui ele precisava ter formas, né? Porque eu estou falando de uma coreógrafa que nos deu isso, né? Que nos dá isso. Então, como vocês viram aqui, por exemplo, do Noel Rosa, que a técnica foi pastel. Tem uma outra coleção que, infelizmente, o caderno não está aqui, que ele está numa exposição, que é o caderno do giz, que eu desenhei ele todo em giz branco e lápis de cera branco sobre páginas pretas, né? E a coleção trouxe esse registro gráfico do branco sobre o preto. Essa coleção agora, foi essa última, né? Que eu acabei de desfilar, que foi a Resistência, que fala dos refugiados. Então eu trabalhei muito com aquarela, porque eu queria a coisa da mancha, mas o mais importante foi um papel, porque às vezes você manda encadernar e eles encadernam um papel bom. E nesse caso eu falei, não, eu quero papel ruim, eu quero um papel ruim, eu quero uma canetinha ruim. Porque, por exemplo, a canetinha Carandache, ela não mancha, ela não dá sombra do lado avesso do papel. E eu queria um desenho que desse sombra, que manchasse, né? Então eu tive que achar um papel bem vagabundo, encadernar, fazer esse caderno, e abandonei o Carandache por essa estação e falei, vou usar canetinha chinesa, né? Porque elas têm muito álcool, então elas acabam manchando, porque eu queria esse efeito que eu vou mostrar para vocês, que é o desenho no avesso, ele é totalmente diferente, né? Então eu não sabia para quê, né? Você fala, Ronaldo, você já tinha ideia do que você ia fazer com isso? Não. Então depois que eu vi isso pronto, eu falei, tá, então eu fiz uma série de camisas, vestidos e camisetas, onde na frente nós temos a estampa bem definida e nas costas nós temos a estampa manchada. Era como se a camisa aí fosse uma folha de papel, né? Que você foi fazer com a canetinha e ela manchou do outro lado. Aí aqui é legal, vou mostrar que como o desenho ele acaba virando muito mais do que roupa, né? Tanto que eu acho que um caderno de desenho de coleção ele é legal quando ele extrapola a coisa do croquis, né? Porque você tem tanta coisa para fazer com o desenho. Então o desenho vai virar uma flor bordada, vai virar um bordado, vai virar uma cenografia, né? Vai virar um convite, né? Por exemplo, esse desenho aqui eu fiz, mas eu não tinha ideia e ele acabou sendo bordado e virou o convite do desfile. Eu tenho essa preocupação, eu sempre faço uns convites, mais, às vezes, não vou dizer mais caro, mas acaba sendo, mas é porque eu acho que com tanto papel, tanto lixo que a gente produz, eu falo, não, vamos fazer alguma coisa que as pessoas apliquem em outro lugar. E uma coisa que nós já vimos aqui, que é campeão, é quando aparece o desenho. Então o convite que traz o desenho, a louça que traz o desenho, o lençol que eu faço para determinada empresa de cama, mesa e banho, que traz o desenho, o croquis. Então, assim, o tempo passa, a tecnologia está aí, você tem um monte de apps, mas o ato do desenhar, o desenho feito à mão, o registro humano, esse nunca vai perder espaço. E mais do que nunca, está despertando cada vez mais a mágica em quem vê, em quem quer consumir, em quem quer observar, e em quem está fazendo.